Começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus nos deixou um maravilhoso exemplo de entrega generosa da sua vida. Ele doou-se de um modo extraordinário a toda a humanidade. E o que mais nos admira é que ele, sendo o Deus Todo-Poderoso, tenha se deixado humilhar tanto por amor a nós. Ele que, enquanto Deus, não pode padecer nem sofrer nada, quis, enquanto homem, sofrer o que sofreu para obedecer os desígnios do seu Pai. Isso para salvar a humanidade do pecado, para abrir as portas da eternidade, para que pudéssemos ser domestic Dei, familiares de Deus. Mas nós somos seus discípulos. Por isso não queremos ficar só na admiração. Queremos que esse seu exemplo seja a pauta para a nossa conduta cristã. Queremos seguir o amor, a doação e a obediência de Jesus à vontade de Deus. Mas ainda, queremos ver na generosidade de Jesus um convite que Deus nos faz para que tenhamos essa mesma generosidade. E queremos aceitar esse convite como um modo de retribuir a tanto amor que Jesus demonstrou por nós, oferecendo-se plenamente por nós na cruz. Nos evangelhos, encontremos muitos exemplos de homens e de mulheres que aceitaram esse convite e o fizeram de um modo radical e definitivo. Especialmente temos o exemplo dos 12 apóstolos, o exemplo das santas mulheres. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus e acompanhá-lo nas suas caminhadas apostólicas pela Palestina. Olhemos particularmente para o exemplo de generosidade demonstrado por Maria de Betânia. Ela protagonizou uma das cenas mais comoventes da vida de Jesus. 3 evangelhos, o de Marcos, o de Mateus e o de João, narram aquele momento que se deu 6 dias antes da paixão. Apenas São Lucas o omitiu, talvez porque ele já tinha narrado uma cena semelhante que ocorreu no início do ministério público de Jesus. Muitos comentaristas acreditam que as 2 cenas foram realizadas pela mesma pessoa, Maria de Betânia. A primeira
quando ela tinha se convertido da sua vida pecaminosa. A segunda, quando ela já era íntima amiga de Jesus e o amava com muita ternura. Vamos a essa segunda cena, a 6 dias da paixão. Nosso Senhor estava à mesa em casa de um tal Simão, em Betânia. Marta e Lázaro, os irmãos de Maria, também estavam presentes naquele jantar. Os três amavam muito a Jesus e Jesus os amava intensamente. Os três demonstravam um carinho autenticamente generoso a Nosso Senhor. Marta era mais prática, sempre servindo e também, naquela ocasião, naquele jantar, ela estava servindo. Lázaro, mais circunspecto, intelectual, estava na mesa, conversando com Jesus, com outros. Maria era a mais sentimental das três. E foi ela que soube dar e usar esse aspecto da sua personalidade para ser a mais generosa. Mas o que foi que ela fez naquele jantar? Qual o exemplo que ela nos deu para todos nós? Pegou um precioso frasquinho de alabastro, onde ela guardava 300 gramas de bálsamo, um líquido aromático extraído de nardos puros, usado para fazer perfumes e incenso. O valor daquele frasco, daquele perfume, valia o salário anual de um trabalhador. Era um precioso perfume. Talvez ela tivesse ganhado aquele presente dos seus pais na sua adolescência e estivesse aguardando uma ocasião especial, uma grande ocasião para usar. E essa ocasião surgiu para o seu coração generoso. Aproximou-se de onde Jesus estava, ajoelhou-se à sua frente, derramou todo o rico perfume nos pés divinos de Nosso Senhor. Indica-nos São João. E São Mateus e São Marcos dizem que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente São João tenha corrigido essa imprecisão, ele escreveu um pouco mais tarde, porque ele também acrescenta que Maria, depois de ter enxugado os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se com o aroma do perfume. Se ela tivesse jogado só umas gotinhas daquele perfume, já estaria sendo muito generosa. Mas não, ela quis dar tudo. Não quis reservar nada para si. Deu tudo para Deus. São Marcos anota um detalhe que demonstra ainda mais a sua generosidade. Quebrando o vaso de alabastro, derramou o perfume sobre Jesus. Foi a maneira que achou para demonstrar seu grande amor, seu imenso agradecimento a Jesus. Amor com amor se paga. Jesus havia ressuscitado o seu irmão. Jesus havia lhe perdoado os seus muitos pecados, ressuscitando-a da morte espiritual. Jesus devolveu a harmonia à família naquela ocasião em que ela quase que se pega no tapa com Marta. Jesus a chamou a uma vocação especial para ser apóstolo. Jesus ia morrer dali alguns dias por amor a ela. Não podia fazer menos que exceder-se em generosidade. São José Maria extrai-nos
uma consequência prática para a nossa generosidade desse episódio. No ponto de caminho, ele escreve: aquela mulher que em casa de Simão, o leproso, em Betânia, unge com rico perfume a cabeça do Mestre, recorda-nos o dever de sermos magnânimos no culto de Deus. Todo luxo, majestade e beleza me parecem pouco. E contra os que atacam a riqueza dos vasos sagrados, paramentos e retábulos, ouve-se o louvor de Jesus. Opus enim bonum operata est in me. Uma boa obra foi o que ela fez comigo. Em outra ocasião, numa homilia, ele também nos ensina: o verdadeiro desprendimento leva-nos a ser muito generosos com Deus. Não sejais mesquinhos, nem tacanhos, com quem tão generosamente se excedeu convosco, até se entregar totalmente sem medida. Pensai, quanto vos custa, também economicamente, ser cristãos? Mas, sobretudo, não esqueçais que Deus ama quem dá com alegria. São Marcos e São Mateus conclui este relato fabuloso com essas palavras de Jesus: em verdade, vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Não é possível maior elogio. Rarissimamente Nosso Senhor fez um elogio semelhante a este na sua vida. Jesus quis hastear o exemplo dessa mulher como um estandarte aos olhos de todo mundo até o final dos séculos. Que até o final dos séculos todos pudessem, então, recordar e lembrar esta mensagem, essa atitude de generosidade para todos os cristãos que querem também ser assim, acompanhá-la nisto, viver essa generosidade extremada. Portanto, o que podemos extrair deste relato, dessas considerações, é que o Senhor quer que contribuamos para que o culto a Deus seja exuberante. Este é um aspecto importante, essencial na nossa vida cristã, na nossa vida eclesial. Nossa vivência cristã. E quem mais entende disto, precisamente, são os pobres. Como aquela viúva que estava no templo e depositou 2 moedinhas, as únicas que ela tinha, no cofre do templo, para oferta. Enquanto outros depositavam muitas moedas, mas era aquilo que tinha de sobra, ela deu aquilo que tinha para o seu sustento. Diferente foi a atitude daquela menina que saiu de casa para ir à missa. Seus pais, então, lhe deram 2 moedas, uma para que ela pusesse na bolsa do ofertório, e a outra para que, ao voltar a casa, pudesse tomar um sorvete. E ela toda contente com aquelas 2 moedas na mão, indo para a missa, e de repente uma moedinha escapa-lhe da mão, rola pelo chão e cai no bueiro. E ela então, penalizada, uma moeda só na mão e a outra no bueiro, não podendo mais recuperá-la, diz: lá se vai a moeda de nosso Senhor. Qual é a moeda que se vai para nós? Além de não sermos tacanhos na nossa contribuição para o culto, para que ele seja exuberante, para que as igrejas estejam bem ordenadas, bem ornadas,
também sejamos generosos nos tempos dedicados à oração. Esses tempos para estarmos exclusivamente com Deus. Não estamos para mais ninguém, onde deixamos o trabalho, deixamos as redes sociais, deixamos o celular, deixamos tudo para estar com Deus. Esses tempos em que fechamos a porta do nosso quarto, ou o consultório, ou a firma, ou o escritório, ou vamos à igreja para rezar a capela do Santíssimo. Não é fácil que nós dediquemos este tempo para Deus. É necessário generosidade, porque hoje há uma espécie de culto ao trabalho. Trabalho que, na obra, nós aprendemos a santificá-lo e que é meio de santificação. No entanto, muitos acabam por usar o trabalho como algo que acaba impedindo, inclusive, de fazer oração. Também nestes tempos em que muitos não podem, ou só podem trabalhar à distância, estão trabalhando em casa, o lógico, qual seria? Que esses tempos que gastavam antes para os deslocamentos, que esses tempos se possam doar para Deus. Mas não. Que esses tempos pudessem se dedicar à família, que também faz parte desse ato de generosidade para com Deus, mas não. Esses tempos são usados para trabalhar mais. Mas não é isso que queremos. Não queremos cair nesse poço da mediocridade, da tacanhice. Para muita gente, Deus é como se fosse um intruso no seu trabalho. Um impertinente que atrapalha o andamento do trabalho, das nossas realizações. Mas Deus não pode ser visto para nós como um estorvo, como um empecilho, como um impertinente. Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o fim último da nossa vida. Como dizia Santo Agostinho, nosso coração está inquieto e só se aquieta, se tranquiliza em Deus, enquanto não está com Deus. Senão, não teremos equilíbrio nenhum, nem psicológico, nem espiritual, nem equilíbrio algum. É Ele que nos vai pagar o nosso salário justo no final da vida. E a qualquer momento, Ele pode nos dizer. E estes tempos são muito propícios para que a gente também considere que isso pode ocorrer a qualquer momento. E Deus nos quer e permite que esses momentos ocorram para que a gente realmente considere que a vida é breve, passageira. Estamos aqui agora e podemos não estar mais amanhã. Meu filho, acabou o seu tempo de prova. Você não vai poder trabalhar mais. Chegou o fim da sua vida na Terra. Dê-me conta da sua administração. Cada um pense, então, se não pode ir mais à missa durante a semana, ou pelo menos acompanhá-la pelos meios eletrônicos, tão facilitados também nesta época, e que a igreja disponibiliza, nesse tempo que ela tem que estar também seguindo as regras sociais, que a pandemia impôs a todo mundo, disponibiliza essas missas com tanta facilidade. Então é só considerar nesses meses, 6 meses, eu fiz uso dessa facilidade que a paróquia, que as igrejas nos deram para poder, então, participar da missa, em casa, nos meios eletrônicos. Nós que usamos os meios eletrônicos com tanta facilidade para tantas coisas. E, além disto, podemos estar em diálogo com Ele, mesmo durante o trabalho.
já considerando, mais uma vez, o trabalho é meio de santificação, é meio de contemplação de Deus também. Para falar com Deus, nós não precisamos de celular. Deus está atento a nós e está disponível ao nosso diálogo, à nossa conversa, à manifestação que lhe damos, do nosso amor, da nossa necessidade. É que rezar depende de cada um. Podemos orar ou não orar. Podemos orar pouco ou orar muito. A liberdade é o que diferencia uma alma da outra. E o modo de usar a liberdade que Deus nos deu depende da fé. Depende da generosidade. Como vamos usar o nosso tempo? Depende do amor de cada um, do esforço que cada um põe para rezar bem, para rezar mais. Porque é na oração onde se atém o fogo do nosso amor a Deus. Sem oração, o amor de Deus vai definhando, diminuindo, apagando-se. É na oração onde nós descobrimos o que Deus quer de nós em cada momento. Em todos os aspectos da nossa vida, profissional, familiar, social, físico, o que Deus quer de mim neste momento. Como podemos ser melhores como homens, como cristãos, como cidadãos. Mas alguém ainda pode estar com pensamento na atitude de Maria de Betânia. O diálogo ainda, aquela cena ainda tem muito mais a nos ensinar. E alguém talvez esteja pensando, considerando se não foi um desperdício usar todo aquele rico perfume para jogar em Jesus. Para que tudo aquilo? E os pobres? Culto a Deus? Sim. Exuberância no culto? Sim. Mas e os pobres? Não poderia ser vendido aquele frasco de um valor extraordinário para dar aos pobres? Foi esse mesmo pensamento que Judas Iscariotes teve. Esse mesmo pensamento. Mas Jesus interpreta, São João interpreta, São João, o teólogo, o apóstolo que depois escreveu já no final do século I, já tendo consideração e uma vivência cristã de tantos, pode dizer então no seu evangelho, dizia isto, não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, furtava o que nela se lançava. E Jesus, por sua vez, defendeu com carinho Maria. Diante desse comentário de Judas, deixai-a, porque havereis de molestá-la. Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Então, reparemos como Jesus nos ensina que a generosidade com Deus não exclui a generosidade que também devemos dar aos outros. Ela faz parte, né? É a mesma virtude, né? E ele também disse que dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar o encarcerado, é uma atitude que nós manifestamos de amor a Ele, Jesus. A Ele, naqueles que sofrem, naqueles que precisam dessa assistência. É a Jesus, né? É um amor dirigido a Ele mesmo. E quem fizesse isso receberia uma recompensa muito grande no céu. Por isso, São José Maria, também, numa homilia, dizia: o verdadeiro desprendimento leva-nos a ser muito generosos com Deus
e com os nossos irmãos. Com Deus e com os nossos irmãos. A mexermos, a procurar recursos, a gastar-nos para ajudar os que passam necessidade. Não pode um cristão conformar-se com um trabalho que lhe permita ganhar o suficiente para viver ele e os seus. A sua grandeza de coração arrasta-lo a meter ombros para sustentar os outros, por motivo de caridade e também por um espírito de justiça, como escrevia São Paulo aos de Roma. A Macedônia e a Caia tiveram por bem fazer uma coleta para os pobres que existem entre os santos de Jerusalém. Tiveram-no por bem porque eles são devedores. Com efeito, se os gentios se tornaram participantes dos bens espirituais dos judeus, devem, por sua vez, assisti-los com os temporais. Essa solidariedade entre os povos, entre as nações, entre as famílias, de modo que somos generosos com Deus, contribuindo para que o culto seja exuberante. Sendo piedosos, também dando o nosso tempo mais generosamente para Deus nas nossas orações e dando assistência às necessidades dos outros. Para quem quer viver o amor com maiúscula, ainda diz-nos São José Maria, o meio termo é muito pouco. É mesquinhez. Cálculo ruim. Escuta um conselho. Quando o amor bater à tua porta, e o amor está batendo à porta neste momento de cada um de nós, nesta reflexão que fazemos sobre a generosidade, não levantes barreiras. Nem lhe regateies teu coração. Nunca tenhas receio de exceder-se neste ponto. Depois, a generosidade com Deus nos levará a ser generosos com os que nos rodeiam, pondo carinho em todas as nossas ações, pondo atenção e dedicação àqueles que estão à nossa volta, principalmente aos nossos familiares, dando nosso tempo, as nossas assistências, os nossos bens, para que sofram menos, para que possam ter ajudas necessárias para viver dignamente, com essa responsabilidade generosa, autêntica e verdadeira. E assim, nós podemos dizer que generoso é quem deixa para trocar o carro daqui a 3 meses e dar agora o dinheiro para uma obra beneficente, para as necessidades da paróquia, tão necessitadas neste momento, porque as contribuições diminuíram. Generoso é também dar um pouco do seu tempo para ajudar os mais carentes com seus conhecimentos profissionais. Enfim, cada um pense, particularmente, pessoalmente, naquilo que poderia estar sendo mais generoso com Deus e com os demais. E lembremos que Deus nos haverá de recompensar aqui no céu, aqui na terra e no céu, na medida da nossa generosidade. E nesse sentido, as palavras de Jesus Cristo também são muito oportunas para o nosso estímulo, para induzir-nos, instigar-nos na nossa generosidade. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. E São Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda epístola aos Coríntios, convém lembrar: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão,
em profusão ceifará. De cada um, conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Densas palavras que, então, nos condensam essa atitude de generosidade que queremos ter, queremos que cresça em nós a partir destas reflexões. Para terminar, olhemos para a generosidade de Maria Santíssima. Hoje é a festa dela, suas dores. Hoje, então, lembramos a sua atitude de piedade, lendo Jesus Cristo que desce da cruz. Ela que generosamente acompanha Nosso Senhor e também com Ele sofre para redimir-nos. Ela deu-se totalmente a Deus, desde a encarnação até a paixão. A ela pedimos, então, que nos ajude a tomar essa decisão de ser generosos com Deus e também com os demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Considero que, para gozar da felicidade plena nesta vida e do prêmio futuro do céu, tenho que corresponder com amor generoso, sem cálculo nem mesquinhez, ao que Deus me pede. Jesus ensinava que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Estou decidido a seguir o ideal cristão com grandeza de alma, com generosidade, sabendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Fico satisfeito com cumprir o mínimo das minhas obrigações ou tenho o que São José Maria chamava alma de artista, que sempre aspira a fazer mais e com mais perfeição? Compreendo que a paciência é um reflexo do amor e da generosidade do coração e que as dificuldades cotidianas perturbam mais as almas que são egoístas e centradas em si mesmas do que as almas generosas.
Esforço-me para agir com paciência em todas as coisas, sem me deixar abater, nem perder a paz pelas contrariedades, interiores ou exteriores, que vão surgindo no dia a dia. Queixo-me com frequência das contrariedades, perco a paciência com os que me cercam. Por outro lado, percebo a infinita paciência que Deus tem comigo. Sei aceitar pacientemente as minhas próprias limitações e fraquezas. Esforço-me para melhorar, lutando sem afobação, sem inquietação, passo a passo, começando e recomeçando humildemente, sem me deixar vencer pelo desânimo. Em vez de me queixar ou de me comparar com outros, procuro agradecer a Deus as possibilidades que me dá de crescer sempre mais na bondade, no amor e nas virtudes, sejam quais forem as circunstâncias ou dificuldades da vida. Sou agradecido também em relação ao próximo, reconheço especialmente as coisas boas que recebo dos que estão mais perto de mim, familiares, amigos, colegas, sem mostrar delicadamente este agradecimento. Estou disposto a colocar as necessidades do próximo em primeiro lugar, as dos meus familiares por cima do meu comodismo e das satisfações puramente pessoais. Animo outras pessoas a serem generosas para fazer o bem. Colaboro em atividades que promovem a elevação social dos mais desfavorecidos, a formação da juventude, a cultura cristã, o respeito à vida e a dignidade da pessoa humana desde a sua concepção. Estimulo meus conhecidos a colaborarem também economicamente nesses apostolados.
ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus era um grande pedagogo, um mestre perfeito. Ele tinha muita didática. Isso nós percebemos claramente ao ler, ao meditar nas suas parábolas. Essas histórias, né, que ele contava para transmitir os seus ensinamentos. Em certa ocasião, ele apresentou-nos um homem que teve a brilhante ideia, né, de construir uma torre. Nosso Senhor não diz para que aquele homem queria construir a torre, mas podemos imaginar que fosse um armazém para guardar as suas mercadorias, ou seria uma torre de vigia, ou um farol. Mas isso não importa muito. O fato é que ele lançou todas as suas energias para construir imediatamente aquela torre. Acontece que as pedras não eram baratas, a mão de obra era escassa e a construção civil estava em crise. Por isso,
só pôde construir parte da torre. Não pode acabá-la. Então Jesus concluiu a parábola transmitindo-nos um conselho. Quando vocês forem edificar uma torre, sente-se primeiro a calcular as despesas, para ver se tem dinheiro suficiente para acabá-la. Para que não aconteça com vocês o que aconteceu com este homem que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a viram comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Essa torre inacabada é para nós um alerta, para que não deixemos nada pela metade. Melhor ainda, ela fica como que um estímulo para sermos constantes nas obras que começamos, para ainda irmos até o fim das nossas tarefas, dos nossos projetos. Não queremos que as nossas torres fiquem pela metade. A torre do desenvolvimento da família, da edificação da família, da criação dos filhos, do crescimento profissional, social e, sobretudo, nosso crescimento espiritual em santidade. Como é que está a torre do amor conjugal? Está pela metade? Começou e não foi para frente. Os cuidados com as políticas sociais, o empenho evangelizador. Não queremos que aconteça conosco o que se conta que aconteceu com um editor que quis, então, imprimir umas Bíblias e fez paulatinamente as revisões que deveriam ser feitas naquelas edições para ver se tudo estava correto, as palavras corretas, fidedignas. E, por fim, imprimiu várias Bíblias, vários volumes. E ao ver todas aquelas Bíblias impressas, encapadas, com a letra Bíblia, capa, mas não estava escrito Bíblia, estava escrito Bíblia. Faltou a última revisão. Todo um trabalho feito que se perdeu por falta de ir até a última pedra, de ir até o fim no trabalho. Vamos pensar em algumas causas das nossas possíveis faltas de constância. Uma delas é o deixar-nos guiar pela moda. A moda de usar o celular sem critério. A grande moda do momento, do homem do século XXI. A moda de gastar tempo indevido nas redes sociais. De ver séries sem parar. De exagerar em cuidar do isolamento social que leva a descuidar das obrigações sociais e religiosas. A moda de trabalhar à distância mais do necessário e conveniente, em detrimento do cuidado com a família. A moda de discutir política nos grupos do WhatsApp. A moda de xeretar nos vídeos que nos mandam sem saber se são moralmente bons. Sem critério nenhum, e vamos então abrir aquele vídeo e ver.
E aí são, muitas vezes, as causas das nossas torres inacabadas. A nossa falta de progresso humano e social e, sobretudo, religioso e espiritual. O motivo que pode ser a causa do porquê nos deixamos levar pela moda é o desejo de ficar bem com todos, estar na moda, atualizados, ser como todo mundo, não ser diferentes, não destoar. Por exemplo, se está na moda assistir tal programa de televisão, tal filme, tal seriado, ler tal livro, porque é best-seller, porque o homem inconstante assiste, lê o livro, acessa o site. Agora, se o filme ou o livro saiu de moda, o homem inconstante abandona aquilo que estava na moda, mas não está mais, então não interessa mais envolver-se com aquela moda. Um outro motivo das nossas faltas de constância é deixar-nos levar pelos entusiasmos passageiros. Muitas torres podem ser começadas na nossa vida por não termos refletido suficientemente se é oportuno mesmo começar aquela atividade, aquele projeto. Começar um curso, uma construção, uma reforma, um projeto social, assumir a entrega de um trabalho profissional num determinado prazo inviável por ganância ou vaidade. Mas se os nossos propósitos foram feitos com critérios, refletidos, com prudência, então devemos combater um outro problema também crasso e importante de ser combatido, que é a preguiça. Levar adiante esses projetos bons. Levar adiante essas boas resoluções e não deixar que a preguiça tranque a continuidade deles. E um grande meio para vencer a preguiça é pegá-la desprevenida. Ou seja, fazemos aquilo já, sem pensar muito, porque já foi pensado, já foi refletido. Isto é o que eu pensei que deveria começar, estou começando, estou fazendo, então, é isso que devo fazer agora, esse trabalho, essa oração, essa conversa com o filho, esse sair para ir na missa, já, sem refletir muito. Não adiar, não deixar para depois. Senão a preguiça tem tempo e se arma com força. E se assoma, e se eleva, e se agigante diante de nós. Fazer mesmo quando não temos vontade. Porque não é a vontade que determinou se deveríamos fazer ou não, foi a razão. A vontade tem que colaborar. Mas se ela não quer colaborar, então ela tem que ser suplantada, ela tem que ser domada pela razão. Cumprir o horário de trabalho. Desde o princípio, ir à missa, ou fazer aquela leitura espiritual. Agora, evidentemente, que só o combate à preguiça não basta. É necessário que a gente tenha presente também que ser constantes não significa não falhar nunca. Porque muitas vezes o que nos impede de continuar é esse desânimo por ter falhado, a dificuldade de levar adiante aquilo que começamos. Ou seja, a constância exige, fundamentalmente, essencialmente, recomeçar sempre depois de uma falha. Porque somos falhos, não somos perfeitos. Nós fazemos os nossos projetos, temos os nossos bons desejos, almejamos algo bom e útil, queremos aquilo, essa santidade, esse desenvolvimento, progresso da família, mas é necessário considerar que temos falhas. O relacionamento, matrimonial nisto é fundamental.
Sempre haverá falhas, haverá discussões, haverá brigas, haverá problemas, mas tem que recomeçar com humildade. A humildade de não desistir depois da primeira, ou segunda, ou terceira falha. Continuar. É um bom propósito. É um bom caminho. Não dizer como a raposa da fábula, que queria pegar uvas na parreira, mas estavam muito altas, e ela tentou, pulou e não conseguiu, então, no final das contas, disse, estão verdes. Mas não estavam verdes. Faltou perseverança, faltou pôr os meios, faltou treinar mais os seus pulos, continuar pulando até alcançá-las. Se são boas, se é um bom projeto, é um bom fruto, continuar tentando, nessa virtude, nesse empenho por ser mais religioso, mais santo, mais apostólico, continuar tentando na criação dos filhos, continuar tentando. Nesse problema de relacionamento com o pai, com o cunhado, continuar tentando, continuar tentando. Continuar tentando acordar cedo para fazer oração, como tinha se determinado a fazê-la. Depois de um recolhimento de hoje. Para ser mais generoso, continuar tentando. Mesmo que haja falhas, e haverão falhas, mas o projeto é bom. Continuar nos confessando depois de uma queda repetitiva, ir confessar-nos novamente. Recomeçar, como Pedro recomeçou, depois de ter negado a Jesus Cristo por 3 vezes, recomeçou, como os apóstolos todos recomeçaram depois de ter fugido no Horto das Oliveiras e não quiseram acompanhar Jesus Cristo ao ter ele sido preso. Continuar como Maria Madalena, que estava triste, desanimada, depois de Jesus Cristo ter morrido, mas foi ao sepulcro. Não desistiu do seu amor, não desistiu de Jesus. Jesus morreu mesmo, então agora vou para a minha vida. Não desistir, como os discípulos de Emaús, com a mulher pecadora de Betânia, como consideramos na primeira meditação, como a samaritana, como São Paulo. Tantos personagens do Evangelho que nos mostram como é necessário continuar depois das falhas. Pedir perdão, sobretudo, a Deus e recomeçar. Deus é misericordioso para nos dar o seu perdão, sempre está esperando a nossa volta. Quantas vezes foram necessárias, seremos um filho pródigo, como também nos fazia considerar São José Maria. Fazer-se de filho pródigo muitas vezes ao dia, se for necessário. Quando voltamos a incidir no mesmo erro que havíamos nos proposto a erradicar e caímos, lamentavelmente, levantar-se novamente. Não desistir do propósito inicial, porque é bom. E deve ser continuado. E deve ser constante. Não nos enganemos com as falsas desculpas. Como aqueles 2 senhores que conversavam no ônibus. E um dizia, como é difícil deixar de fumar. Como é difícil. E o outro, então, ingenuamente, quer dizer, com toda a paz, disse, não é difícil não, eu já deixei de fumar umas 15 vezes. Determinação, firmeza, não por desculpas. O que pode nos ajudar a perseverar, os bons propósitos, é o pensar nos frutos da perseverança. É bom pensar nos frutos da perseverança, pensar na meta. Onde isso vai dar? O que eu vou ganhar? O que vai conseguir? Qual vai ser a torre final, né? O projeto é esse, a torre. Por que eu estou construindo essa torre? Então, pensar como vai ser bom quando ela estiver pronta, acabada. Jesus Cristo, ao contar a parábola do semeador, diz-nos que a semente que
caiu em terra boa, deu frutos pela constância. Essas são as palavras de Jesus. Deu fruto pela constância. Ou seja, o homem constante, ele dá fruto, fruto de maturidade humana, fruto de santidade. Esse é o fim. Jesus Cristo nos propõe isso e nos promete, vamos conseguir isto. Os frutos virão se formos constantes. Acreditar. E São Tiago, na sua epístola, diz-nos que a constância leva-nos a realizar obras perfeitas. E São Paulo acrescenta-nos que a constância leva-nos a uma virtude provada. Olha que perspectiva maravilhosa, que metas fantásticas esta aqui a Sagrada Escritura nos apresenta para a nossa constância. Obras perfeitas, virtude provada. E por sua vez, diz um autor, que a constância é a virtude pela qual todas as outras dão o seu fruto. Todas as outras, elas dependem da constância. O amor, a generosidade, que consideramos na primeira parte, o amor a Deus, o amor aos outros, todas as virtudes, a ordem, pontualidade, a generosidade, a solidariedade, enfim, todas as virtudes, elas dão seu fruto pela constância. Constância na repetição de atos de amor, atos de virtude. O homem que é simpático, só em certas ocasiões, não é um homem virtuosamente simpático. O homem simpático é aquele que é constante em ser simpático sempre. O homem que trabalha bem só às vezes, só alguns dias. Terça, quarta, quinta. Né? Não estou me referindo e fazendo referência aos políticos, senadores, vereadores, né? Mas tem que se trabalhar sempre. Talvez no domingo trabalha menos, evidentemente, né? No sábado. Mas nos dias de semana, nos dias laborais, trabalho constante. Como dizia uma pessoa, na sexta-feira, é o dia do crime. Esse dia, hoje pode, né? Ficar à vontade, não precisa fazer, é o dia do crime. Né? Chegou sexta-feira, abandona, não faz. Esse não vai se santificar através do trabalho. O homem que só vai à missa quando tudo facilita para ele ir à missa. Que amor é este? Que fé é este deste homem? Porque não está chovendo, porque já foi vacinado contra a Covid, né? O carro não está no mecânico, e uma série... bom, aí então eu vou na missa. Quando a esposa não está enjoada. Então, quando é que vai na missa? Né? Esse homem não vai chegar a saber o que é verdadeiro cristianismo. Pelo contrário, qualquer pequena coisa feita com constância, ela se torna grande, grandiosa. Havia um homem culto que queria traduzir do latim a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, uma obra bastante extensa, 10 volumes. E ele propôs-se traduzir uma questão por dia. A Suma Teológica tem mais de 500 páginas. Ou, melhor, mais de 500 questões. Uma questão por dia. E ele conseguiu. Falhou alguns dias, não trabalhou nos domingos, terminou a tradução em 2 anos. Isso é constância. O homem se determinou num projeto
foi em frente, não desistiu. Recomeçou às vezes que falhou, e foi até o fim. Um homem que reza todo dia 2 minutos antes de dormir, mas sempre, sempre, todos os dias da sua vida, durante 30, 40, 50 anos, vai crescendo na amizade com Deus, cada dia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai aumentando, né? As grandes coisas só se tornam realidade pela constância. Dizem que Dante Alighieri levou 30 anos para acabar a Divina Comédia. Mas está aí, uma obra-prima, né? Fica para sempre, encantadora, maravilhosa. Quantas divinas comédias que ficaram na comédia, né? Na Torre Inacabada. Não acabou aí, ficou pela metade. Quantas? Por falta de constância. A obra era boa, o projeto era bom, tinha dom, tinha condição de fazer uma coisa maravilhosa. Não foi para frente por falta de constância. Nós nos cansamos por ter trabalhado umas poucas horas e já queremos desistir de um livro que começamos a ler diariamente para conhecer melhor a doutrina cristã, mas o começo torna-se pesado e não entendemos direito, temos que voltar para entender isto, aquilo que não foi muito claro. Alguém pode estar pensando, não será que a constância não nos levará a termos uma vida monótona, chata? Fazer sempre a mesma coisa, todos os dias, sempre a mesma coisa, dá tédio só de pensar. Mas não é verdade. Quando o projeto, né, é a construção de algo valioso, então não é uma coisa, não é igual, né, como aqueles 2 pedreiros, né, que levantavam um muro. Tijolo para um alinhamento, tijolo para um alinhamento, tijolo para um alinhamento. Cimento também tem que pôr. Tijolo, cimento para um alinhamento. Tijolo, cimento para um alinhamento. E aí pergunta, o que você está fazendo? Está vendo? Estou assentando tijolos. E o outro? Estou construindo uma catedral. Então, cada tijolo era diferente do outro. Porque seu objetivo não era assentar tijolos. Ele tinha um projeto lá na frente, então podia assentar isso bem, ficar bem alinhado. Essa parede, essa outra, vai ficar uma coisa maravilhosa, para a glória de Deus, para sempre. Então, não é fazer sempre as mesmas coisas, mas ter dentro de si, no coração, um objetivo maior do que simplesmente fazer e repetir coisas. É o que ocorre num jogo de tênis. O tenista, para ganhar uma partida, ele não pode fazer sempre a mesma jogada. Ele tem que bater com a direita, outra vez com a esquerda, dar uma largadinha junto da rede, lá embaixo, uma coisa mais forte, enviesada, né? Enfim, uma série de jogadas diferentes, mas sempre bater na bola. Sempre tem que bater a raquete na bolinha, sempre a raquete na bolinha, sempre veio a bolinha, bater na bolinha. É o mesmo, mas porque tem um objetivo de ganhar, vai ter que fazer de maneiras diferentes esse bater a raquete na bolinha. Então, se nós queremos vencer a falta de paciência, uma hora temos que saber calar, outra hora temos que saber falar de uma maneira correta, serena, porque isso tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser avisado, tem que ser lembrado. Não é uma questão só de calar, outras vezes sim, outras vezes não. Então, é o mesmo objetivo, a paciência, mas de formas diferentes. Queremos compreender as pessoas, umas vezes temos que corrigi-las, outras vezes temos que ajudá-las, falando e dando uma ideia. Queremos adquirir cultura, vamos ler um livro, vamos
pensar naquele livro, vamos ver aquele vídeo, vamos refletir. Série de usos das nossas dons, das nossas capacidades, dos nossos potenciais, das nossas potências, principalmente inteligência e vontade, para alcançar um objetivo. Queremos ter vida cristã? Lembrar a Deus ao longo do dia, dizer jaculatórias, confessar, comungar com frequência, mudar certos modos de atuar, e vamos crescendo nesse objetivo de ter uma vida cristã mais sólida, mais madura, mais densa. Na educação dos filhos é necessário explicar as mesmas coisas, mas de modo diferente muitas vezes. Um velho carpinteiro decidiu se aposentar. Já estava cansado de construir casas, queria viver uma vida mais calma com a sua família, aposentadoria. E o dono da empresa, onde ele trabalha, ficou triste porque era um bom trabalhador, um bom profissional, construía muito bem as casas, mas aceitou, né, o pedido dele, mas antes pediu que ele fizesse uma última casa. Essa é a última casa que ele deveria fazer. E o carpinteiro consentiu. Só que ele não pôs muito empenho naquela última casa. Ele estava pensando na aposentadoria, já fiz muita casa, isso aqui vou fazer rapidamente para acabar logo, né? Se utilizou de mão de obra, material de má qualidade. E quando terminou a casa, o dono, então, lhe deu a chave da porta e lhe disse: esta é a sua casa, é meu presente para você. Claro que o carpinteiro levou um choque. Se ele soubesse que estava construindo a casa onde ele ia morar, podia morar uma casa boa, né, com as condições, né, que aquele dono fazia as casas, né, podia o mesmo empenho que pôs desde sempre. Pois assim, cada dia nossa vida pode ser o último, pode ser a nossa última casa. O dia que Deus nos vai dizer, agora pronto, acabou, né? Entra na glória do teu Senhor. Então, o que construímos? O que fizemos? Como é o nosso dia? Então, não deixar, né, de lutar cada dia, de empenhar-nos por crescer nas virtudes, de viver todas as virtudes, cada dia, no empenho. Começando e recomeçando, como já falei, sempre, também faz parte da virtude. Humildade. E, por fim, peçamos ajuda a Deus. Porque Ele pode nos dar muitas forças. Forças que nós não temos pessoalmente, humanamente, Ele nos pode dar acima daquelas que tenhamos. No Evangelho, aparece como os apóstolos de Jesus eram muito inconstantes. Mas depois, com a ajuda da graça de Deus, com a força do Espírito Santo, especialmente de Pentecostes, nós vemos uma mudança extraordinária nos apóstolos. Foram instruídos por Jesus, têm muita boa vontade, falharam, como a gente viu, recomeçaram, mas depois do Pentecostes, a mudança foi extraordinária, porque receberam uma ajuda especial de Deus. Foram firmes até o fim, deram a vida, testemunhos de Cristo, morreram mártires. Por isso é tão importante a vida espiritual, importante a vida da graça, importante estarmos em graça, confissão, comunhão, oração, enfim, sermos crismados, para que essa, né, graça do sacramento do matrimônio, e assim, essa ajuda de Deus que é extraordinária. Pedimos, então, também a Nossa Senhora, que ela nos ajude que a torre da nossa vida, as torres, né, da nossa vida, todas as torres que nós nos propusemos a construir, principalmente a torre da nossa santidade, não sejam torres inacabadas, mas sejam torres levadas até o fim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.